Olá pessoal, Careca Porcerão novamente, te ajudando a não perder o restinho dos cabelos. Estamos aqui dando continuidade na provinha do TRT 15 de 2025, conhecimentos específicos em engenharia elétrica, beleza? Vamos dar uma sequência aqui de questões para matar essa provinha, beleza? Então, da 46 até acabar agora, beleza? Na 46 aqui deu uma questão de motores, então vamos lá. O que que está pedindo na questão aqui, ó? Corrente nominal do motor. Tendo alimentação aqui, ó, de 380. Opa, então vamos pôr uma mão na massa, né? Então, deu a plaquinha aqui com a informação mais pertinente que eu preciso, é a potência. E deu aqui, ó, 2,2 quilowatts e 3 HP/CV. Então, o que a gente precisa aqui é esse 2,2 quilowatts, que é o que? A potência mecânica, né? Normalmente, na plaquinha aqui da VEG vai estar a potência mecânica, e é a potência de saída, né? A potência entregue ali. Então, ó, na plaquinha também, né, a gente tem o rendimento e tem o fator de potência. Então, se a gente quer a potência de entrada para descobrir a corrente, o que é a potência de entrada? É a potência de saída pelo rendimento. Quem é a potência de saída? É a nossa potência mecânica. Então, ela pelo rendimento. Então, a potência mecânica é esse 2,2 quilowatts, divide pelo rendimento que ele deu ali embaixo, é 85,5. Logo, a nossa potência de entrada é 2,57 quilowatts. Só que aí a gente precisa saber a potência aparente. E essa potência de entrada aqui é a potência ativa, né? A potência elétrica que se ativa, né? A potência ativa que se transforma em potência mecânica. É que a gente quer saber a potência aparente. Então, é a potência ativa sobre o fator de potência. Logo, é 2,57 kW pelo fator de potência, que é 0,81. Logo, dá 3,17 kVA. Essa é a nossa potência aparente. Logo, a gente quer descobrir a corrente nominal. Qual é a fórmula da potência, né? É raiz de 3, tensão, vezes corrente nominal. Tensão nominal vezes corrente nominal. Bom, tensão nominal ele deu aqui, que é o 380. Corrente nominal que a gente quer descobrir é essa que a gente tem ali. Então, substitui aqui, dá nome aqui. Então, vamos lá. Corrente nominal vai ser S sobre raiz de 3 Vm. Logo, vai ser 3,17 kVA sobre 1, sobre raiz de 3, não, 1,73, né, vezes 380. Fazendo essa conta aqui, fazendo a conta na mão, vai dar o 4,83 amperes. Vai dar o item A. Só que, pô, eu tinha que fazer essa conta errada aí. Infelizmente, a FCC gosta de cobrar aí umas contas com os números quebrados, né? Então, tinha que fazer na unha mesmo, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, questão mais conceitual. Ele vai explicando aqui pela questão o que é uma chave de transferência, né? Que ele fala que são dispositivos que permitem a conexão e desconexão de diferentes fontes elétricas, né, a uma carga. Aí ele fala aqui, ó, para o caso em que uma alimentação de carga seja interrompida antes de ser transferida para a fonte secundária, que tipo de transição é essa? Então, está falando que a gente tem uma carga aqui, tem uma determinada carga, ela está sendo alimentada por uma fonte primária aqui, e aí eu quero alimentar por uma outra fonte aqui, né? Fazer de conta que deu problema nessa fonte primária, eu quero alimentar por uma fonte secundária. Então, o que é que eu tenho que fazer, né? Ele está falando aqui que eu abro essa fonte aqui, e depois alimento por essa aqui. Então, teve uma transição, mas eu interrompi por esse lado e alimentei pelo outro ali. Aí está falando nessa interrupção, né? Que tipo de transição é essa? Então, se eu abrir, depois eu alimentei pelo outro lado, né? Teve uma troca e teve um momento que a carga aqui ficou no limbo, né? Então, esse tipo de transição é aberta, né?
a qual eu tiro toda a alimentação da carga e depois de determinado tempo, período, eu alimento com minha carga secundária, né? Isso evita, às vezes, ter problemas, às vezes, com a frequência, né? Ou, ou a fase, né? O momento ali. Só que, como tem esses movimentos abruptos, né? Pode gerar algumas correntes indesejadas, algumas harmônicas, né? Que não são desejáveis. Então, nesses outros tipos, aí usam fechado, né? Mas tem um controle por malha fechada, né? Um sistema muito mais sofisticado, ou vai entrar uma carga na fonte secundária, mas que entra em fase, que entra na mesma frequência, velocidade, né? Para não ocorrer nenhum problema. Então, o sistema é muito mais sofisticado se fosse fechado, né? Mas nesse caso aqui é o aberto, né? Então depende da aplicação, né? Em que local vai ser utilizado, né? Agora, esses outros aqui, ó, fechado com intervalo, contínua, primária, né? São coisas que ele está inventando já, mas aberto e fechado, essas aqui são as primordiais, né? Beleza, vamos para o próximo item. Item 48, ele deu aqui um desenho de uma chave seccionadora e falou que tipo que ela é. Bom, eu coloquei alguns desenhos de algumas aqui, né? Ó, por exemplo, tem abertura lateral, vertical, vertical reversa, dupla lateral, abertura central, semipantográfica, fotográfica vertical, semipantográfica horizontal e vertical, pantográfica, né? Mas aqui tá bem simples, né? Vai ser a nossa abertura vertical, beleza? Então, aqui é 1 ou 0, sabe qual é? Marcou e próximo, beleza? Agora aqui é uma questão sobre transformador de corrente. Ele falou aqui, ó, tem um transformador de corrente que tem 260 espira no secundário e tem uma corrente no primário de 600 amperes. Então, ele quer saber a corrente no secundário, aproximada. Então, vamos lá. No TC aqui, a gente vai pegar o que é corrente? I S sobre P é igual a NP, NS. Tem a corrente secundário? Não, é o que a gente quer descobrir. Corrente no primário é o 600. NP, o nome de espira no primário é 1, normalmente é 1. E NS é 260, que ele deu aqui. Então, eu só calculo aqui. Aí falou, opa, tem que ficar esperto num outro dado que ele deu aqui, ó, 2 voltas. Então, a corrente que está medindo aqui, ó, está passando uma vez e da outra volta deu 2 vezes. Então, meu TC está recebendo essa corrente aqui 2 vezes. Então, ó, meu IP aqui, ó, vai ser 2 vezes esse 600 aqui. Ele está passando 2 vezes no mesmo sentido, tá bom? Então, meu IS vai ser 1.200 por 260, né? Isso aqui vai dar, se não me engane, 4,62. Calculador aqui, 1.200 por 260. 4,62. Isso mesmo. Então, o item B, né? Faz essa continha, a gente acha a corrente do secundário. Tá aqui, o que a gente tinha que ficar esperto é essas 2 voltas aqui, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, aqui um motor de indução, tipo gaiola, apresenta em sua plaqueta o grau de proteção, IP44. Então aqui, bom, querendo ou não, a gente aqui tem que saber, felizmente aqui é um decoreba, tá, pessoal? Qual o grau de IP? Ele falou que o IP é 44. Então, IP44 aqui, ó, vai ser corpo sólido superiores a 1 milímetro e o grau de proteção contra a proteção de água de qualquer direção. Então, 44 vai ser isso aqui. Tá bom? Então, qual item que tem isso? Ó? Proteção de água e objetos sólidos maior que 1 milímetro é o item E. Beleza? Então, aqui tem que meio que ter uma ideia aqui dos graus de proteção contra corpos sólidos e água, né? E qual é o grau dele. Beleza? Vamos para a próxima. O IDR possui em seu corpo um botão para teste, com a finalidade de realizar uma simulação de fuga de corrente ao ser pressionado. A figura aqui representa a respectiva ligação para que o botão de teste opere corretamente. Então vamos lá.
Para isso, a gente tem que analisar aqui, ó, o circuitinho dele, né? Na hora que eu apertar o botão de teste, ó, ele pega aqui a alimentação de uma das fases. Na fase aqui, ó, tá indo no 5, 6. Na hora que eu fechar aqui, vai passar essa fase, vai passar por uma, uma carga e vai para o meu neutro. Lógico, vai dar uma corrente de fuga e vai fazer o teste do meu IDR. Simula uma corrente de fuga, né? Por essa carga aqui. Tendo uma fase e uma carga, mas simula uma corrente de fuga. Só que isso tudo aqui, pessoal, é interno. Então já está ligado aqui esse botão nessas fiações aqui. Então ele está falando o quê? O que é que eu tenho que ligar aí de alimentação para que funcione meu IDR, meu botão de teste? Então, se está ligado aqui ó, na minha fase entre o 5 e 6 e eu preciso do nêutron, só tenho que precisar disso. Ó. Quem está ligado aqui ó, na minha fase 5 e 6 e no neutro? Ó, no item A tem isso, está atendendo. Os outros itens têm isso. Ó. Item B não está alimentando 5 e 6, então o meu botão nem funciona. Aqui tem um neutro, mas não tem um 5,6 também não funciona. Aqui já tem um 5,6, mas não tem um neutro, também não funciona. Aqui tem um neutro, mas não tem um 5,6 também não funciona. Então, o único item que vai fazer o meu botão funcionar é o item A. Pô, mas tem um R aqui. Pô, esse R aqui não entra no circuito do botão de teste. Então, ele tá aqui e não tá, não faz diferença nenhuma. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 52. Então, itens de norma, né, pessoal? Vai ser uma questão de estar atento, estar lendo bem, tá? Então, aqui ele está falando em relação ao item 628 sobre conexões. Ele fala, a conexão entre cobre e alumínio não deve ser realizada. Vamos ver o que fala normal. A conexão entre cobre e alumínio deve ser realizada exclusivamente por meio de conectores adequados para esse fim. Então, ele pode ser, mas tem que ter um conector específico para isso. Então, não é esse caso. Na seleção dos meios de conexão, deve ser considerado somente o material dos condutores, incluindo sua isolação. Vamos lá? Qual item fala disso? As conexões devem ser realizadas de modo que a pressão de contato independa do material isolante. A seleção dos meios de conexão deve ser considerado somente o material dos condutores, incluindo a sua isolação. Não, né? Também não é isso que ele está falando. A conexão deve ser realizada de modo que a pressão de contato independa do material isolante. Opa! É o que está falando aqui, não. 6289. Então, por enquanto, o item C está certo. Item D. É recomendada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores para conectar os abornes ou terminais de dispositivos e equipamentos elétricos. É recomendado, né? A norma fala o contrário. É vedada a utilização de solda externa nos terminais dos condutores. Também não. Em condutores de cobre, somente são admitidas emendas por meio de conectores por compressão ou solda adequada. Na norma está falando em condutores de alumínio. Somente são admitidas emendas por meio de conectores por compressão ou solda adequada. E aqui, ó, na seleção dos meios de conexão deve ser considerado o material, a quantidade, a seção, o número de condutores, que é esse item B, né? Então, deve ser só considerado o material? Não, tem que ser o material, a quantidade, a seção e o número. Beleza? Então, o item correto da 52 é a C. Vamos para a próxima, 53. É uma coisa, né? Coisa de decoreba de norma. Ele fala, segundo a 5410, quando for necessário limitar os riscos de incêndio suscitados pela circulação de corrente de falta, o circuito correspondente deve ser protegido por dispositivo a corrente diferencial residual, com corrente diferencial residual nominal de atuação em, no máximo, bom, a gente acha aqui no item da norma, 5410, nesse item 522310, que ela deve ter uma atuação no máximo de 500 miliamperes. Então, infelizmente, isso aqui, pessoal, tem que estar ali na norma, saber quais itens, né, ou especificações, para saber qual item está correto, tá bom? Item 54. De acordo com a 5419, os elementos captadores e condutores de descida devem ser firmemente fixados, de forma que as forças eletrodinâmicas ou mecânicas acidentais não causem afrouxamento ou quebra de condutores,
A distância compreendida da fixação dos condutores do SPDA para condutores flexíveis na vertical inclinada deve ser em metros no máximo de, tem uma norma aqui, ó, para casos condutores verticais ou inclinado, tem que ter a distância máxima de 1,5. Então, é o item E aqui, beleza? Então, aquela mesma coisa, tem que estar ali na norma para saber essas coisas. Item 55. O método de referência seguindo a 5410 são os métodos de instalação para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada por ensaio ou por cálculo. Considere três métodos de referência. Cabo multipolar em eletroduto, de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Então, a gente pegando a norma, ó, vai ver que é o A2, é o cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante, que é o A2. Cabo unipolar ou cabo multipolar sobre parede de madeira, ó, sobre parede. Cabo unipolar multipolar, o item C, tipo C, né? E cabo multipolar em eletroduto enterrado no solo. Cabo multipolar em eletroduto ou canela não ventilada enterrada. Entender? Então vai ser a 2, C e D. O item E, o item 55. Tá? Uma coisa, tem que ver essa tabela, né? E saber quem é cada caso. Item 56 e 57. Tem um circuito aqui pneumático, pneumático, né? Então vamos lá. Considere a unidade de conservação abaixo. O componente que não faz parte da unidade de conservação representa pelo símbolo destacado acima é U. Então, o que ele quer dizer unidade de conservação? Significa o quê? Que são componentes que auxiliam para a conservação daquele ar comprimido e aquela determinada pressão. Então, vamos lá. O filtro, ele ajuda, lógico, ele tira impurezas e auxilia para que a pressão mantenha, né? Se eu tiver sujeira, né, vou ter problemas para ter uma pressão menor. Regulador de pressão, sim, né? Eu vou precisar do regulador lá para ter as determinadas pressões de acordo com a minha aplicação. Então, também ele é utilizado na unidade de conservação. Compressor. Bom, o compressor ele é responsável pela geração de ar, não pela conservação, né? Então, nesse caso, o compressor ele não faz parte da unidade de compressão. O manômetro também é essencial, preciso saber a pressão lá para ter um controle, né, sobre a conservação da minha pressão. E o lubrificador, eu jogo algum tipo de lubrificação no meu ar para que também ele mantenha a conservação. Então, o único item aqui que não faz parte da unidade de conservação é o compressor. Beleza? Vamos para o próximo. E analisando o circuito representado, o atuador avança na velocidade D. Então, ele dá aqui a sequência, né? A atuação dele. Então, vamos analisar aqui. Vamos lá. Quando eu apertar B1 aqui, ó, apertei B1. Ó, liguei minha eletroválvula Y1. Ó, na hora que a minha válvula Y1 vir aqui, ó, vai vir isso aqui e vai vir um ar para cá. Então, vai avançar. Apertei B1, Y acionou, comecei a avançar. Na hora que ela começar a avançar, ó, ela vai chegar em S2. Na hora que ela bater em S2, o que é que ela vai fazer? Ó? Bateu em S2, liguei K1. K1 é selado. E o que que o K1 faz? Bate no Y3. O que que o Y3 faz? Ó? Vem para cá, aqui fica aberto, então o ar tem que passar por aqui. Então, nesse percurso do S2 para o S3, ele começa a ir reduzido. Vai reduzir a velocidade, não avança ainda. E aí depois, quando ele bater em S3, né, o S1 está fechado. Quando bater em S3, ó, vai ligar o K2. K2 vai ligar o Y2. E aí o K2 vai ligar o Y2 aqui, ó. E vai desligar o Y1. Que vai desligar o K1. Que vai desligar o Y3. Então, na hora que
Bater no S3, vai retornar aqui, ó, fazendo passar por aqui. Vou desligar esse e ligar o Y2 e fazendo o meu eletroválvula retornar. E na hora que ela estiver retornando, ela vai retornar por aqui. Então, ela não vai retornar mais com restrição de ar. Isso, restrição de ar, certo? Na hora que ela bater em S1, vai desligar o K2 e acaba o ciclo. Beleza? Então, vamos ver qual item que fala isso. Então, ó, o atuador avança na velocidade de... Bom, como a gente viu, vai atuar na velocidade de 100%. Então, a gente já descarta a letra A e E. Então, ele vai a 100. Ao atingir esse 2, a velocidade de avanço diminui para 20%. Opa, até aí, beleza. No item D, o atuador, ao atingir S3, o atuador retorna na hora que atingir S2. Então, vai ser o item B ou C. Ao atingir S3, o ator retorna com velocidade de 100%. Opa, é o que a gente viu lá, né? E quando atingir S1, volta tudo ao normal. Bom, é o que está falando aqui, o item B é o que a gente viu ali em cima, né? Agora o C, tá falando que quando bate em S3 ainda volta com 20%. Não, né? A gente viu aqui que na hora que bater no S3, vai ligar o K2, o K2 vai fazer ele voltar com velocidade total, né? Porque ele desliga o Y3 aqui e ele vai ligar o Y2, que é para fazer ele retornar. Beleza? Então, 57 é o item B. Então, o próximo item, ele fala que é segundo a NR10, quando a faixa de tensão nominal da instalação elétrica for menor que 1000 volts, o raio de limitação entre zona de risco e controlada em metros deve corresponder a... Então, coisa de norma, né? A gente vê aqui a tabelinha no anexo 2, ó. Quando for menor que 1000 kV, o raio de limitação entre a zona controlada e risco é 0,2. Beleza? Então vai ser o item B aqui, né? Tem que ter essa distância aqui de 0,2, tá bom? Em metros. Próximo item, item 59, sobre NR12. Ele se refere aos requisitos de comando de acionamento bimanual, beleza? Ele fala que no item 1, possui atuação síncrona, ou seja, um sinal de saída deve ser gerado somente quando os dois dispositivos de atuação no comando forem atuados com retardo de tempo menor ou igual a meio segundo. É exatamente o que está falando na norma aqui, ó, no item A. Tem que ter meio segundo ali e já vai, se passar do meio segundo, já não consigo fazer a atuação bimanual. Beleza? Então o item 1 aqui está correto. Item 2, tem relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um dos dispositivos de atuação deve juntos se iniciar e manter o sinal de saída somente durante a aplicação dos dois sinais. É o que está falando o item C, ó. Ter relação entre os sinais de entrada e saída, de modo que os sinais de entrada aplicados a cada um deve juntos se iniciar e manter o sinal de saída somente durante a aplicação. Então, só funciona na hora que os dois estiverem acionados. Na hora que eu tirar o botão, o, a mão, né, ou clica aí de qualquer um dos botões, o sinal de saída já perde. Beleza? Então, o item 2 também está correto. Item 3, tornar possível o reinício do sinal de saída somente após a desativação de um dos dispositivos. Não, nem ferrando, né? O que está falando aqui, ó, é, o sinal de saída deve terminar quando houver desacionamento de qualquer um dos dispositivos de atuação. Então, se eu tirar a mão de qualquer um dos dispositivos, ele já não funciona mais. Só se eu tirar dos dois e depois eu começar novamente. Não é que se eu tirar de um eu posso reiniciar para apertar de novo. Não, tem que tirar os dois, depois apertar os dois novamente. Um só, não. Beleza? Ele possui atuação síncrona. O sinal de saída deve ser gerado somente quando um dos dispositivos de atuação do comando forem atuados com retardo de tempo menor ou igual a um segundo. Não, né? Pela norma aqui está falando meio segundo.
que é o que está falando no item 1 aqui. Então, 1 e 2 está correto, 59 é AC, beleza? Vamos para o último item, NR5, representa as condições que deve ser seguida na realização do processo eleitoral ali do CIPA, né? Então vamos lá. Item A, garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos. É o que está falando aqui, ó. Item D, NR5, ó. Tem que ter a garantia de emprego. Então, o item A está correto. Vamos para os outros. B, realização da eleição no prazo mínimo de 10 dias. Vamos ver o que está falando na norma. Realização de eleição no prazo no mínimo de 30 dias, e não 10, beleza? Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição de 30 dias, não. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição tem que ser 15 dias. Também não. Realização da eleição no prazo mínimo de 20 dias antes do término do mandato do CIPA. Não, né? Isso aqui, como a gente viu, é 30 dias, tá? Também não. Publicação e divulgação das relações de empregados inscritos em locais de fácil acesso e visualização devendo ser somente meio físico? Não. De acordo aqui, a normal pode ser meio físico ou eletrônico, tá bom? Beleza? Então a gente viu aqui, né, que o item correto aqui é o item A, beleza? Então, beleza, a gente acabou a prova. Qualquer dúvida, manda nos comentários, beleza? Valeu, pessoal.